Olá, sejam bem-vindas ao Você Pode. A convidada de hoje, ela é de Escorpião, tem 30 anos, independente, curte MPB. Seu maior hobby é plantar. Sua cor preferida é roxa, adora animais e trabalhos voluntários. Já trabalhou como auxiliar administrativo, bartender, garçonete e atualmente ministra aulas de pole dance. Cursou 5 faculdades, mas não concluiu nenhuma. Ponto forte, sociabilidade. Ponto fraco, emotiva demais. Ela odeia qualquer tipo de preconceito e adora fugir da rotina. Se ela pudesse, leria mentes. Seu maior sonho é ter dinheiro sobrando para poder viajar por aí. E a sua frase preferida é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, do Pequeno Príncipe. Estou aqui com a Maíra. Oiê! Mai, Oi. seja bem-vinda ao nosso Você Pode. Obrigada por aceitar o convite, estar aqui para bater o papo, trocar experiências. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei mais ansiosa ainda por ser a primeira, né? Tá nervosa aqui. Eita, que beleza, que gostoso. Bom, Mai, antes de conversarmos sobre sua formação, que foi algo aqui que me chamou bastante atenção, que você iniciou 5 faculdades e não concluiu. Ó, eu sou técnica em dança, hein? Pelo menos na dança eu já tô encaminhada. Sim, ótimo. Quero saber como é que foi sua infância. Quem foi a Maíra, escola, família, etc. Tudo sobre a sua infância. A Maíra na escola era um problema. Meus pais estavam na escola, eu acho que semana sim, semana não. E era aquela coisa, ela é muito inteligente, mas atrapalha a aula, sabe? Então, muito hiperativa, um pouco mandona. Eu causava na sala de aula. E ficava andando, bastante. e terminava as coisas muito rápido, e enfim, fazia aquele pequeno caos. Essa era a Você é Maíra. filha única? Não, eu sou a mais nova, eu sou a caçula. Meu irmão é 5 anos mais velho que eu. E aí, quando eu fui para a 5ª série, eu fui para a escola que ele estava. Aí, coitada da direção, né, da diretora, porque eram 2 causando. Nossa. Meus que pais você eram lembra, super... assim, de algo que você aprontou? Nossa, eu lembro que meus pais eram bem famosos na escola, inclusive, por conta disso, gente. Sério? Ô, a situação, falando agora. Ó o pai do Caio, ó o pai da Maíra. Gente, comigo já era o contrário. A minha mãe chegou até parar de ir em reuniões de escola, porque ela falava que a professora não tinha nada de ruim para falar de mim, acredita? Aí ela parou de ir nas reuniões. As minhas notas eram boas, as minhas notas eram muito boas, mas era isso. Agora, você falou de uma situação... Os alunos também não gostavam muito de mim, né? As alunas. Tinha sempre rixas acontecendo. Eu lembro de uma vez que o inspetor não deixou eu sair e tinham 10 meninos para me bater. Aí meu pai foi me buscar. Aí tava a escola inteira simplesmente no posto de gasolina na frente. Aquela roda de 10 meninas. E aí o meu pai... E o meu pai não ia me buscar todo dia. Foi sorte, assim, ele tá lá nesse dia. Porque a escola inteira sabia que eu ia apanhar, menos eu. E tanto que até o inspetor ficou sabendo, quando eu fui sair, não me deixou sair. E aí, quando eu entrei no carro, começaram a me chamar de covarde, né? Aí meu pai virou e falou assim: ela que é covarde? Se fosse uma, eu assistia. São vocês que estão em 10. Então, eu achei muito legal até da parte dele, porque Com ao invés certeza, dele brigar comigo, ele, né, já Claro. deu essa aliviada aí. Mas era assim na escola, olha que gostoso. Você já brigou, assim, de Já. tirar sangue mesmo? Não. Não. Acho que eu nem saberia, Era né? muito pequena, muito nova? Não era nem questão de ser nova. Briga Devia na ter... escola assim também, eu nunca briguei. Eu briguei, mas acho que eu nem saberia. Tanto que depois, bem mais velha, eu fiz um tempo de Muay Thai. Pretendo voltar, quero voltar. E quando eu comecei, o meu mestre falava que eu lutava estilo nadadora. Assim. Sei. Então, mesmo já tendo brigado em escola, era mais
Não sei, não lembro assim, os detalhes. Não deveria ser muito boa. Você sofreu algum tipo de discriminação na escola? Bullying? Muito bullying. Muito, muito, O quê? muito. Eu era a Mônica, né? Então me chamavam de Mônica, baixinha, dentuça, gorducha. E eu batia nos meninos, isso bem, bem pequenininha mesmo, até a quarta série. E olha, uma coisa muito engraçada quando a gente... Só hoje em dia que se fala de bullying, né? Antes não se falava. Antes, era normal. brincadeira de criança. Exatamente. Brincadeira boba. Então, os meninos me xingavam, eu batia neles, e ficou essa coisa. E foi muito engraçado, porque quando eu fiquei mais velha, eu reproduzi muito do bullying que eu sofri. Sabe? Quando eu dei uma espichadinha, fiquei mais ajeitadinha. Porque quando eu era novinha, meu cabelo muito liso era assim, era bem aquele cabelo da Mônica. Os dentes já era enorme desse jeito, só que aquela barrigona de verme, né? Então eu era uma criança muito feinha. Aí quando eu já fui para quinta, sexta série, eu dei aquela espichada, comecei a entrar aí na pré-adolescência e eu pratiquei muito bullying. E eu só fui perceber bem mais velha. Você guardava isso? Não levava isso para os seus pais? Não. Não comentava nada em casa? Não, meus pais ficavam sabendo quando eu ia apanhar. Mas te incomodava, assim? Te deixava triste? Você lembra de... Então, eu não lembro de ficar triste. Eu lembro só depois, quando eu percebi que tudo que eu passei, eu comecei a reproduzir. E isso me incomodou muito, sabe? Poxa, era muito chato quando faziam comigo. Eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Então, de dar apelidinhos, e eu tinha uma postura realmente meio agressiva, por conta de que exatamente, eu estava me defendendo automaticamente. Eu lembro até de uma amiga minha, a gente andou junto bem nesse período de escola, que eu não lembrava, a gente se conheceu na quinta série, primeiro dia de aula, ela estava olhando para mim, depois ela me explicou que eu chamava a atenção dela, assim, eu era muito espivetada. E ela estava olhando assim para mim, eu fui até o lado dela e falei, perdeu o cu na minha cara? Pode falar palavrão? Imagina, eu tinha a quinta série 11 anos. Então, essa já era a minha atitude. Eu tinha uma atitude meio, o que é? Sabe? Era machona, né? Muito machona, mas exatamente por conta disso. Porque antes era todo mundo me peitando. Então beleza, vamos peitar também. Aí, só lá para os meus 20 anos que eu comecei a perceber. E também outra amiga... A Lilian, uma maravilhosa, a gente se conhece... imagina, eu tô com 30 anos, a gente se conhece desde a primeira série, desde os 7. Ela me falou muita coisa que eu não lembro, que eu era horrorosa. Então, assim, ela lembra de muita coisa que eu não lembro, tanto que eu sendo muito chata com ela, muito ruim, que ela falou assim, quem lembra é quem apanha, né? Que eu era péssima. Aí eu virava e falava assim, ela me contando umas histórias, eu tipo assim, gente, eu não fiz isso, eu não posso ser essa pessoa. E ela até me falou, porque ela comentou sobre algum trabalho voluntário que eu fiz, ela falou assim, nossa, quem diria que aquela peste ia ia virar uma pessoa tão bacana. E eu realmente era uma peste. Ainda bem que eu não lembro. Menos traumas. Olha, na escola eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 7 anos de idade. A única coisa que eu lembro que eu sofri, assim, digamos, uma agressão, né, física. Nunca sofri bullying nem nada, ou algo do tipo, assim, mas tinha um grupo na escola de uns pirralhos, assim, e eu lembro que o cara, ele era o moleque, né, na verdade, devia ter lá os seus 10, 12 anos, ele era bem alto, bem grande mesmo. E aí eu estava no recreio, né, no intervalo. Eles chegaram, me abordaram assim do nada e ele pegou minha cabeça e tacou na parede, assim. Eu chorei assim o dia inteiro. Fui para casa bem triste, bem abatida. Aí eu comentei com os meus irmãos, né, que eu tenho 3 irmãos que são mais velhos. No dia seguinte, os 3 estavam lá na escola. Nessas horas isso é muito bom. Quem que é o cara aí? Aí eu apontei, não, foram aqueles 3 ali, mas foi ele que tacou minha cabeça na parede. Nossa, mas ele colocou um pavor assim nos meninos, nunca mais. Nessas horas foi muito bom. O único episódio assim que eu sofri que me deixou assim bem chateada, bem triste mesmo. Não, a minha mãe, gente, e eu fico lembrando, foi no Toledo Barbosa isso.
de primeira a quarta série. As histórias, eu acho que as piores, é tudo muito pitiquinha. Minha mãe já foi na escola porque o menino bateu em mim. Ou ia bater, ou me ameaçava. E no final das contas era bem aquela coisa namoradinho, sabe? Eu gosto de você, então eu vou fazer a sua vida um inferno. Tinha um que a minha mãe chegou a ir lá, porque realmente também ele vinha pra cima de mim. Mas meu irmão também já teve situações de me defender. Teve namoradinho na escola, assim, aquele namoradinho de infância, aquela paixãozinha do colegial. No colegial, sim, no colegial eu tive um só, mas na escola eu tive bastante paquerinha. Mas assim, educação, tipo, infantil, fundamental ali, Você não lembra? Não, eu lembro, tinha esse que me bateu e a gente... Esse que você gostava. Esse que me bateu, a gente namorou. Muito amor, né? E diga-se de passagem, a Lilian vai lembrar quem é. No começo a gente não era amiga porque as duas gostavam dele. E ele gostava das duas também. Namorava com ela, terminava, namorava comigo, terminava, Olha só, namorava nada bobo. com ela. Nada bobo. E isso coisa de pessoa com 8, 9 anos. E os seus pais, Mai, como era a relação deles? Deles entre eles ou deles com a gente? Como casal, em casa, assim. Como casal, era... eu sempre gostei muito que eles sempre foram muito namorados. Mas era uma relação meio tumultuada. Porém, eu sempre gostei, eu sempre admirei muito essa questão de eternos apaixonados. Então, meus pais se separaram, eu estava com 19 anos. E imagina, Você tinha quantos anos? Eu tinha 19, quando eles se separaram, se eu não me engano. Acho que era isso, 18, 19 anos. E eu achava muito sensacional, porque no aniversário de casamento deles, se eu não me engano, inclusive todo mês, assim, o dia deles, eles iam pro motel. Tipo, tchau filho, tchau filha. E eles iam curtir a noite deles. Então, sabe? Então, eu achava isso muito bacana, que é literalmente a nossa noite, sabe? Então, esses detalhes eu achava muito gostosinho. Meu pai também sempre foi muito romântico. Meu pai aprendeu a tocar, não lembro qual música, mas ele aprendeu a tocar no sax para tocar para minha mãe. Então, ele comprou um sax, fez aula só para fazer uma serenata. Não sei como seria, né? Porque é tocado, não é cantado. Então, esse tipo de coisa eu sempre achei o máximo. Então, entre os altos e baixos, tinha muita coisa que não era tão bonita de estar perto para assistir, mas tinha esses detalhes que eu acho que vale a pena, assim, pensando em casamento. Já presenciou alguma briga feia, assim, entre Todas. os dois? Quando Todas. criança? Todas. Eu e meu irmão assistimos de camarote. Essa parte já não é tão legal, né? E por que eles se separaram? É desgaste, né? Desgaste também, uma coisa que eu não consigo... Isso eu penso muito em relacionamento, quando você tá tentando. Você vai ficar tentando até quando? Eu tive um relacionamento que quando eu terminei, o meu namorado ele falou exatamente isso. Vamos tentar. Falei, cara, a gente vai ficar tentando até quando? Sabe? Não é pra ficar murro, ponta de faca, tentativa e erro. E não é para ser tão custoso, né? Então, eu acho que foi mais por conta disso, desgaste mesmo. Desgastou, chega um momento que não adianta mais. Mas é o que eu falo, inclusive... Mais, né? Não, e aquele negócio, convivência, responsabilidade, filhos, contas. Porque uma coisa que eu achei engraçado nos meus pais, que hoje em dia, infelizmente, meu pai não tá mais aqui, né? Mas do divórcio... O pai faleceu? Faleceu faz 7 anos. Do quê? Ele teve câncer de pulmão, só que quando a gente descobriu já estava em metástase. Então a gente descobriu muito tarde. E você e seu irmão moravam com ele ou com sua mãe? Só eu quando morava separaram? com ele. Só eu morava com meu pai. E seu irmão? Meu irmão já tinha saído de casa, já estava morando sozinho, casado. Meu irmão saiu de casa com 18 anos. Eu tinha 13. Então ele fez 18, casou, saiu de casa, foi viver a vida dele.
E aí... Casou cedo, né? 18 anos. 18, a gente tirava sarro que ele não conseguia ficar sozinho com a namorada. Então sei. casou logo, sabe? Que ela, na verdade, não conseguia ter muita liberdade Aquela com famosa ele. carência, né? Exato. Dependência emocional. E era... Mas ai, tá casado com a mesma pessoa até hoje? Não, ele já... Hoje em dia ele não tá casado e ele já casou depois disso. De novo. De novo. Onde que eu tava? Ah, na questão dos meus pais. Eles, todas as vezes que eles se viram pós-divórcio, eles se pegaram. Todas as vezes. E não só beijinho, entendeu? Não podiam se ver. Então, era aquele negócio da paixão. Todas as vezes que eles se viram, eles ficaram juntos. Enlouquecidamente, assim. E a sua mãe, hoje em dia? Hoje em dia minha mãe tá na praia, morando na praia. Ela aposentou, foi pra Minas, tal, aí quis vir mais pra perto dos filhos. Ela teve um outro relacionamento depois do seu Teve, pai? chegou a ter. Mas também não tem mais. E ela não quer mais. Ela fala que ela tá muito bem sozinha, entendeu? Aí se conhece alguém, é só dor de cabeça, e ela tá muito bem resolvida. Uhum. Então, quando ela conhece alguém, a pessoa começa a tirar a paz dela, ela fala, ai não, tô muito bem do jeito que eu tô. E aí ela tá super bem, mas tá sozinha. E quer continuar assim. E como você lidou com a separação na época, mãe? Como foi pra você? Foi bagunçado, assim. Eu, no primeiro momento, fiquei com a minha mãe. Ela saiu de casa, eu fiquei com ela. Aí, no final de semana seguinte, assim, eu fui ver meu pai. Nunca mais foi embora. Aí eu fiquei com ele. Eu sempre Era mais apegada com seu pai? Sempre fui muito grudada nele. Tipo, muito, muito, muito. Aí eu saía, nessa época eu trabalhava numa balada, eu chegava em casa às 7 horas da manhã. Então, às vezes eu saía, inclusive, com algumas pessoas do trabalho, ia pra casa da minha mãe. Aí ficava final de semana com ela, e aí eu ia ficar com meu pai. Então, aí eu fiquei com meu pai até a gente descobrir que ele estava doente. Depois que ele estava doente, conforme ele foi piorando também, ele foi ficar com a minha avó. Que eu não tinha estrutura para cuidar, né? Mas até então eu estava com ele o tempo todo, muito grudada. Tanto que eu tive uma crise de depressão bem pesada quando ele foi diagnosticado. Cheguei a ficar assim, uma semana sem comer, sem dormir, sem falar. Eu não falava com ninguém, nem com ele, diga-se de passagem. Mas aí como foi esse processo aí, quando ele descobriu? Ele descobriu com uma convulsão. Ele teve uma convulsão. Tanto que quando a gente chegou no hospital, do jeito que ele entrou, já foram fazer o exame, mas provavelmente seria AVC, né? E não, era por conta de um tumor que já estava no cérebro. E muito grande. Então, e eu lembro, a gente vira criança, né, nessas situações. Eu já tinha aí os meus 18, 19, foi tudo mais ou menos na mesma... Foi pouco tempo depois que a gente descobriu que eles tinham separado, que meu pai ficou doente. Não lembro exatamente quanto tempo. Aí minha mãe foi pro hospital, e eu lembro que eu virava pro médico e eu falava assim, meu pai é super-homem. Como assim? Como assim um tumor maligno? Como assim câncer? Meu pai é super-homem, não pode. Então, virou uma chave muito disso que está acontecendo. E a relação dos dois, por mais muitas brigas e tudo mais, era tão incrível que o meu pai ficou desacordado um tempo. Ele só acordou quando a minha mãe chegou. O médico não sabia se dessa convulsão, se ele acordaria, se ficaria em coma, se teria sequelas, porque foi aquela convulsão da pessoa se entortar, sabe? Foi uma cena muito pesada. E a minha mãe entrou na sala, eu entrei, minha irmã entrou, ele não estava reagindo, sem reação. Minha mãe entrou com ele, entrou, começou a conversar, mexendo na mão dele, ele começou a apertar a mão da minha mãe. Então, assim, enlouquecidos os dois, assim, sabe? Aquela coisa, não sei o que as pessoas acreditam, mas se é em alma gêmea, se é em chama gêmea, eu acho muito que eles sejam aquela coisa de chama gêmea mesmo. Era uma paixão muito absurda. Quando você descobriu, quando ele falou, né? Até a morte dele, quanto tempo foi aí? O médico deu 6 meses de vida.
6 meses? E ele ficou 3 anos. 3 anos viajando, fazendo trilha. Eu cheguei a quebrar uma costela dele sem querer, dei uma trincada apertando ele na moto, porque ele saía na moto, ele tava de bengala e colocava a bengala no guidão da moto. Gente, meu pai era assim, surreal de incrível. Só que aquela vontade de viver. Foi curtir a vida, né? Foi curtir a vida e ficou aí 2 anos e meio, além do que os médicos falando, você é totalmente... Gente, realmente, né? Fora da Imagina. curva. Mas assim, o médico deu 6 meses, né? Você pensa assim, 6 meses eu vou fazer tudo que eu não fiz. 6 Exato. meses. Mais 3 anos. Em algum momento ele baixou a guarda, tipo assim, acho que eu não vou morrer mais, né? Tipo, Não, ele foi... ou ele sempre... Durante 1 ano e meio ele ficou bem forte, sim. Só que a químio detona a pessoa, né? Então... E no final das contas, óbvio que foi o câncer, mas não foi assim o câncer que o matou. Porque ele teve uma intoxicação alimentar e aí ele passou mal. Ele broncoaspirou durante... E o pulmão dele já estava muito debilitado e ele teve uma pneumonia causada por isso. Então foi essa pneumonia que aí já era. Porque senão ele tinha ficado mais. Tinha. Ele era tipo nervoso. Queria viver e é isso. Quando você quer viver... Por isso que eu falo, eu mesma não tenho medo nenhum de morrer. Só eu tenho medo de doer. Sabe? Bater um carro aí e você se machucar. Isso eu tenho medo de morrer, não. E ele era Eu também assim. não fico nem pensando nisso, na verdade. Não. Não, e sabe o médico falar, você vai morrer? Ele falou, não, beleza, então, por enquanto eu tô vivo. Ele chegou a fazer uma reunião com a assistente social do hospital que ele ficou internado, e eu morei no hospital, assim, durante um tempo, né? Eu cheguei a ter meu pai e minha mãe internados no hospital, os 2 ao mesmo tempo. Eu dormia com um, ia trabalhar, ia visitar o outro, passava em casa para trocar de roupa, e dormia com um, visitava o outro a trabalhar, cada um em um lugar, e isso todo dia. Enfim, minha mãe com problema no rim, meu pai internado porque estava com a imunidade baixa, enfim, e eu trabalhando e vivendo. E aí... Seu pai trabalhava, assim, até o último momento? Não, lá... Tinha parado já. Ele era advogado, mas era um caso ou outro, então estava bem tranquilo, vamos dizer assim. Porque até então, como eu disse, ele tinha... É que eu não lembro quanto tempo que eles estavam separados, mas quem levava a minha casa era minha mãe. Quem bancava era a mamãe. Então, aí meu pai chegou a fazer uma reunião com a assistente social. Eu, meu irmão, minha avó, assistente social e meu pai, que ele levou todo mundo para fazer uma reunião para falar assim, gente, eu vou morrer e ninguém tá entendendo, entendeu? Tipo, eu preciso que eles se preparem, porque ele achou que a gente estava em negação, né? Então, ele estava muito ciente e vivendo, né? Nossa, meu pai é muito exemplo para mim nesse sentido, porque é incrível isso. Não sei como eu reagiria, sabe, no lugar dele. Por mais que... Eu sou muito louca. Eu acho que eu ia vender meu apartamento e viajar. Alguém depois que coitado, porque eu vou morrer no avião. No navio, Mas... Muito assim. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Tentando cuidar da gente. Imagina, preocupado com a nossa reação, enquanto era ele que... E como você passou o luto? Como é que foi? Péssimo. Após a morte do seu pai? Comecei a gente está em 2023. Meu pai faleceu em 2016. Esse ano foi a primeira vez que eu consegui falar dele sem chorar. Eu comecei a fazer terapia por conta dele, por conta do luto. Inclusive, eu não falo muito tempo ainda, tá? Mas Você ainda faz terapia até hoje? Faço psicanálise. E eu comecei a fazer porque 3 anos de luto é aceitável. E o meu luto pesado durou 7. Então, já era uma coisa que estava me atrapalhando. De não conseguir ver foto e nesse ter momento momentos... aí, sei lá, sua mãe ou seu irmão foram morar com você ou você ficou
Não, Sozinha? Fiquei sozinha. Ao máximo morar com um namoradinho. Que cheguei a morar, mas também não. Relacionamentos Bem ruins. difícil, né? Praticamente passou o luto sozinha. Né? Sim, e isso foi até uma preocupação que eu achei bacana, que eu não sabia que meu irmão teve, descobri numa conversa, porque foi a primeira coisa que ele pensou, assim, isso eu só soube a gente conversando, assim. Ele, meu pai morreu, eu tinha minha mulher, eu tinha minha filha, minha irmã estava sozinha. Então foi muito isso, porque eu não fazia nada sem a bênção do meu pai, né, vamos dizer assim. Então, sempre que eu ia começar Ele era bem religioso? Qual a religião dele? Não tinha religião, mas depois que foi diagnosticado, frequentou cada lugar, foi para todos. Foi para todos. Ele falou, onde que tem bênção aqui? Eu vou. Onde que tem cura? Eu vou. Meu pai era assim, ele era aberto. Mas ele nunca foi uma pessoa sem fé, né? Que é aquela coisa, religião e religiosidade. Então, ele nunca não acreditou. Mas, pelo que eu vejo, assim, acho que ele nunca se encontrou em nenhum lugar. E você? Nunca me encontrei em nenhum lugar. Igual o pai. Tá o pai, tá o filho. Tá o pai, tá o filho. Mas eu me considero espiritualista livre. Aí você pode chamar de espiritualista livre, espiritualista cristã, porque eu acredito em Cristo, sou extremamente devota de Nossa Senhora. O lugar, né? Se a gente for pensar em lugar, em religião mesmo, e até... É Umbanda. É Umbanda. Umbanda é o que eu mais gosto. É o lugar que eu me sinto, terreiro de Umbanda, onde eu me sinto acolhida, sabe? Sabe quando você entra e você sente um abraço? E aí tem os orixás, eu vou tatuar meus orixás, eu gosto de ir, tenho o meu altar, mas o meu altar é uma festa, né? É? Meu altar tem Nossa Senhora, tem Jesus Cristinho, tem Ançã, tem São Francisco, que é o padroeiro da casa, que é cheia de bicho, tem as minhas pedras, tem a minha bruxinha. Então, entendeu a pessoa espiritualista? Onde tiver fé, tiver axé, é isso, fica por aqui. E aí você... Assim, igreja, por exemplo, igrejas católicas, evangélicas, igrejas mesmo, você Já fui, muitas. já frequentou? Eu pedi, e a minha mãe até achou engraçado isso, porque eu pedi para fazer catequese quando eu era pequenininha. Você Aí fiz se catequese, batizou. eu era coordenadora da infância missionária, eu era coroinha, eu participei de competições entre igrejas. Aí eu já fui em algumas igrejas evangélicas, eu já fui... Enfim, em várias religiões, eu até prefiro nem citar assim, porque eu realmente não me senti bem, não gostei do que as pessoas pregam, eu não vejo isso como a palavra de Deus, vamos dizer assim. E já li bastante a Bíblia, não vou falar que eu sou uma pessoa que sabe a Bíblia de cor, não é isso, mas eu já li bastante, só que o que eu penso, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou cristã, então eu não sigo o que as pessoas falam sobre Jesus. Eu sigo o que eu vejo que Jesus fez, né? A forma como ele agiu. Óbvio, não me comparando, mas estou falando, ele é meu parâmetro, nesse sentido. Exato, eu também sou bem dessa linha aí. Eu penso assim também. Mas assim, eu sou católica, eu cresci na igreja católica, eu gosto de frequentar a missa, embora não vá muito ultimamente, mas eu gosto de frequentar a missa, assistir a missa. Mas, assim, tem muita coisa também dentro da Igreja Católica que eu não concordo, não sigo, né, a risca. Então, digamos que eu me considero mais cristã do que católica. Sim, porque isso eu não que é sou importante. tão assim, né? Não, e eu acho muito legal isso, por exemplo, eu adoro o Papa de agora, eu acho que se o Papa de agora fosse o Papa há uns anos, talvez eu não tivesse saído da Igreja Católica. Que esse Papa é pop. Mas, enfim, essas questões, quando começa a falar muito o que pode e o que não pode, aí eu já fico assim, ué, né? Então, sabe aquela coisa? Eu conheço muito ateu, muito melhor que muito religioso por aí. Então, é isso. Eu tento sempre manter a minha fé em prática. Então, eu tenho meus rituais bonitinhos e as minhas orações que eu faço todos os dias religiosamente. Acho importante.